Olá, meus queridos amigos e seguidores, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o tio Roger e hoje, nesse novo vídeo, vamos trocar algumas informações e bater um papo legal sobre imunidade. E aquele recadinho básico para quem não é inscrito, né? Se inscrevam no canal, assine o sininho da notificação, dê aquele like assistindo o vídeo também até o final e aí novas produções interessantes aí vão aparecer, ok? Vamos ao que interessa! Bem, nesse período de pandemia que estamos vivendo, existem palavras que compartilhamos, que escutamos em noticiários, em reportagens, que realmente elas entram em nossa mente, não é? E imunidade é uma delas. E lembrando que esse tema foi desenvolvido a pedido de um de nossos inscritos, certo? Então nós vamos aqui bater um papo e desenvolver algumas informações básicas sobre o tema imunidade. Então vamos lá. Vamos usar assim, termo bem popular e básico para a gente definir o que seria imunidade. Imunidade é um conjunto de mecanismos que o nosso corpo tem contra a invasão de elementos estranhos e prejudiciais à nossa saúde. Não só a nossa saúde, mas a de outros organismos também. Mas antes de começarmos a falar de imunidade, vamos ver aqui alguns elementos estranhos, alguns, não todos, porque é muito complexo. Então vamos ver alguns elementos estranhos que podem ser prejudiciais à nossa saúde. Vamos começar pelas bactérias. As bactérias são micro-organismos que, quando presentes no ambiente, elas podem causar prejuízos irreversíveis e sérios à nossa saúde. Nós vimos aí uma imagem real de um tipo de bactéria chamada Photoradus luminensis, presentes em alguns insetos. Esse outro tipo de bactéria, chamada de Listeria monocytogenes, pode estar presente em leites crus e queijos não pasteurizados e também pode causar doenças ao homem. Bem, eu citei apenas algumas bactérias, mas são inúmeras as espécies que podem ser prejudiciais à saúde humana. Agora vamos ao segundo vilão, que são os fungos. Os fungos estão muito associados com a temperatura, é por isso que alguns alimentos são facilmente contaminados quando mal armazenados. Agora nós vimos aí a imagem de um foco de fungos causador da candidíase, que é a Candida albicans. As micoses também são um tipo de infecção causada por fungos e ela também pode se manifestar não só nos pés, como nas unhas, nas mãos e na pele. E por fim, vamos apresentar só mais um vilão, tão sério quanto os anteriores, mas que atualmente ele tem causado muito prejuízo: os vírus. Estamos vendo aí vários tipos de vírus, são seres com estruturas bem simples, porém eles são considerados seres intracelulares obrigatórios. Isso quer dizer que eles só sobrevivem apenas dentro de uma célula. Esse tipo de vírus, infelizmente, é a figura do momento, o SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pela Covid-19. Agora que conhecemos alguns elementos estranhos e prejudiciais à saúde, principalmente do homem, vamos começar a falar da imunidade. E quando falamos em imunidade, nós podemos associar a nossa imunidade à temperatura interna do corpo. Porque quando a temperatura é alterada acima do normal ou abaixo do normal, já é um sinal de que alguma coisa estranha está acontecendo no nosso interior.
A nossa temperatura interna, ela deve ser mantida entre 36 graus e 37 graus e meio para que os nossos tecidos, as nossas células, os nossos órgãos trabalhem perfeitamente dentro dessa temperatura. Esse funcionamento correto de todos os órgãos, tecidos e células nós chamamos de homeostase. Quando a temperatura interna do nosso corpo começa a sofrer variações acima ou abaixo do normal, isso vai prejudicar e influenciar negativamente o funcionamento de órgãos, células e tecidos, causando problemas momentâneos. Esses e outros sinais também podem ser considerados como mecanismos de defesa do nosso corpo, a nossa conhecida imunidade. E essa imunidade, ela pode ser de dois tipos. A imunidade inata, que é a imunidade que já nasce conosco, é uma imunidade natural, e a imunidade adaptativa, que é uma imunidade específica, adquirida e surge através de algum evento que influenciou na nossa saúde. Então nós vemos que vivemos sujeito a infecções, seja daqueles elementos estranhos citados anteriormente, como bactérias, fungos ou vírus, mas em compensação, nós temos barreiras no nosso corpo que impedem a fácil penetração desses elementos. E elas podem ser barreiras físicas, químicas e até biológicas. A pele, quando bem cuidada, higienizada ou hidratada, ela pode ser uma eficiente barreira física de defesa contra a invasão de elementos prejudiciais, principalmente elementos externos. O espirro também é um mecanismo de defesa contra a invasão de diversos micro-organismos no nosso trato respiratório. Tanto a lágrima em determinadas situações, como a saliva e o suor, também são reações de defesa do nosso organismo. A gente não pode deixar de esquecer também essas ações que geralmente acontecem em público, mas que na verdade é o nosso organismo evitando que as impurezas do ar consigam entrar no nosso trato respiratório. Então, essas impurezas vão sendo absorvidas nas nossas fossas nasais e outras barreiras de natureza química e biológica também são muito atuantes na defesa do nosso corpo. O ácido clorídrico presente no nosso estômago também ajuda muito a eliminar esses invasores, seja bactérias, seja vírus, seja qualquer elemento prejudicial ao aparelho digestório. Existem alguns invasores que não resistem tanto à acidez quanto à temperatura presente naquele ambiente. Outro fator também de defesa do nosso corpo é a febre, que já é uma reação a qualquer infecção, que é um mecanismo de defesa, assim como a inflamação também faz parte do processo de cicatrização e de defesa de algum elemento invasor. Tanto a febre como a inflamação, elas contam com a ação de células de defesa. Daí, justifica, nesse caso, a sua natureza biológica. Todos esses exemplos citados anteriormente, eles fazem parte da imunidade inata. São mecanismos de defesa dentro da imunidade inata. Já a imunidade adaptativa é uma imunidade que se desenvolve ao longo da vida. Geralmente ela é ativada quando o indivíduo tem contato com diferentes tipos de agentes invasores. Geralmente
os especialistas chamam de memória imunológica. Vamos num vídeo breve exemplificar esse tipo de imunidade. Vamos lá? Qualquer elemento invasor no organismo que provoca a ação de células de defesa é chamado de antígeno. No momento em que esses antígenos invadem, células chamadas de macrófagos absorvem esse antígeno, destruindo, e essa destruição gera uma identificação desse antígeno, que conhecemos como memória imunológica. Então essas identificações elas são captadas por outras células de defesa. Essas células de defesa então memorizam o código desse antígeno, se reproduzem e no momento de outra invasão, essas células já reconhecem o antígeno e destroem por completo. Alguns profissionais especialistas do campo nutricional chamam a atenção para o consumo de alimentos ricos em vitaminas e minerais para fortalecer o sistema imune. Então, vamos ver alguns desses alimentos. Bom, gente, eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha contribuído com algo, tenha transmitido alguma informação e que ele tenha sido útil para você que assistiu esse vídeo até o final. E não esqueça de dar aquele joinha, dar aquele like. Se você já é inscrito, compartilhe e divulgue o canal, porque novas informações e novos vídeos vão ser produzidos com temas importantes e interessantes para todos. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço do tio Roger.